queridos amigos do jornal Diário de Rio Mafra. Outubro é um mês em que nos dedicamos a promover a conscientização sobre o câncer de mama. Nessa conversa especial de Outubro Rosa, contamos com a participação da Ana Cláudia Dutra, que passou pelo diagnóstico da doença e está aqui conosco para compartilhar um pouco da sua história. Ana, eu queria agradecer primeiro pela sua presença e por ter aceito o nosso convite. Obrigada pela oportunidade de poder compartilhar com vocês e com todos que estão assistindo, né, um pouco da minha trajetória com relação ao câncer, que não foi só diagnosticado pela mama, mas já é uma trajetória tipo de 20 anos atrás. Ana, eu queria começar perguntando sobre isso, né? Você teve já 3 diagnósticos, né, de câncer, e eu queria saber para você como foi receber esses diagnósticos. Então, a primeira vez apareceu no útero num exame de rotina, Uhum, né? Então, foi um susto. Meus meninos eram pequenos, né? Um tinha 4 anos, ia fazer 4 e o outro iria fazer 7 ainda. E aqui a gente, como mãe, a gente pensa nos filhos, né? Não pensei na doença. Eu só pensei assim em meus filhos. Mas, enfim, a moça do consultório me liga, deu alterado o teu preventivo, por isso é, é importantíssimo fazer o exame preventivo do sim. câncer do colo do útero. E era com um câncer in situ, é o carcinoma, mais conhecido como o galopante. Eu fiquei com 49 quilos, mas eu não desisti, porque Deus não desistiu de mim, né? Foi feita a cirurgia, foi tirada toda a lesão, Uhum, e eu não precisei fazer quimio e rádio. Passaram-se 10 anos, consegui criar meus filhos, já estava um moço, né? Apareceu o linfoma de Hodgkin. Esse eu constatei porque era um ínguas, né? A minha mãe falava, é íngua, eu disse, não, mãe, é uns caroços estranhos. E eu tinha sudorese noturna, uhum, eu tinha perda de apetite, tinha muita sede, inchava as uhum. minhas pernas, né? Pegava atestado meio com frequência e não sabia do que se tratava, até que eu fui ao médico e foi constatado que era um linfoma. Também fui muito bem assistida pelo SUS e Mafra, onde me levou a Porto União, onde foi feita a cirurgia lá, fui encaminhada a Joinville, médico de cabeça e pescoço, fiz químio, caiu todo o meu cabelo, caiu unha, mas tô aqui, ainda tô aqui. E o triste e o que me deu força ao mesmo tempo era chegar lá na oncologia e ver meus colegas fazendo a químio e perguntava do outro, cadê? Né? É triste. Então, muitos não têm perspectiva de vida, tipo, entra em depressão. Mas o que mais me deu força foi a minha mãe, que estava lá sempre comigo, e eu olhava para ela e pensava: será que eu ia ter essa força com os meus filhos? Não, vai passar. A minha mãe dizia que ia passar. E toda mãe, quando a mãe fala para o filho, vai passar, machucou, bateu, vai passar. Então, vamos confiar. Deus, né? Deus sempre na frente e vai dar tudo certo. Passou o tratamento, foram 2 anos me tratando de linfoma de Hodgkin e tudo passou. Foi mais um ciclo que, né, foi encerrado com chave de ouro. Tranquilo. Em 2019, a minha mãe foi fazer uma mamografia e eu falei: ah, tô na idade já também de fazer, né? A gente vai, apalpa, não acha nada, não precisa. Mas por curiosidade, para ver como era uma mamografia, eu fui fazer. E isso em fevereiro de 2019. Após uns 2 meses, a minha mãe passou mal, ficou internada e veio a falecer. E eu esqueci desse exame. Aonde a Unimagem me ligou, pedindo para eu comparecer, que tinha dado uma alteração no meu exame, aonde tinha um nódulo. Então foram 1 ano e meio correndo atrás para poder ver o que iria fazer. Nesse 1 ano e meio, começou a sair a tal da secreção na mama, aonde mais me preocupou. Em maio eu fiz uma cirurgia, fui submetida a tirar um quadrante do seio e essa secreção não parou. E semana passada eu recebi a notícia que eu vou ter que tirar as 2 mamas. Desculpa. Imagina. É mais um ciclo que está vindo. A minha mãe não está aqui para dizer que vai sarar, mas a minha irmã falou assim: vai lá e tira, tá tudo certo.
né? Então vai ser retirada as 2 mamas, mas eu vou estar livre dessa porcaria, né? E eu acho que algo bom Deus tem para mim, como teve para você. Ele tem propósito pra gente. Então a gente não pode desistir da vida, né? A gente tem que correr atrás enquanto tiver solução. Depois que o bichinho tomar conta, não adianta mais. Sim, Ana, eu queria perguntar um pouquinho para você como foi essas jornadas, né? Eu vejo você falando com até uma tranquilidade na questão de positividade na sua recuperação, né? Como que você lidou com isso nos 3 diagnósticos e o que que isso foi mudando a cada diagnóstico também? A gente evolui, né? A gente tá nesse mundo para evoluir profissionalmente e principalmente no espiritual. E eu levo isso muito em conta. Eu sou devota da Nossa Senhora. Eu acho que é a minha fé, sabe? Mas tem muitas pessoas que falam assim: ah, mas eu tô muito ruim, como é que você sarou? Eu falei assim: talvez foi sorte, não foi Deus, né? Eu acho que todo mundo tem seu tempo na vida. A nossa data de partida está escrita no livro da vida. Isso cabe a Ele saber e nos levar daqui. A gente não sabe o dia da manhã. Então, a fase da oncologia em 2016 e 2017, eu aprendi a perdoar, a ter gratidão a todos e a tudo, a relevar muita coisa, porque tem tantas coisas, uma pequenez que é desnecessária, preocupação, você passar raiva, mágoa, para quê? A gente não leva nada. Tinha um menino na oncologia lá, muito parecido com meu filho mais velho, o Matheus. E ele tinha 18 anos. E ele tinha leucemia. E ele fazia químio deitado. Eu falei, nossa, Deus foi tão generoso comigo. Eu tive filhos, eles estão crescendo. E esse menino ali, e ele faleceu faz uns 3, 4 anos. É triste. Então você vê o quão Deus é bom para nós, né? E eu fui levando, tipo, tudo o que aconteceu de lá para cá, não só oncologia, foi a estadia aqui no São Vicente de Paulo por 6 meses com a minha mãe, aonde eu e minha irmã a gente discutia muito, a gente brigava muito. E eu até conversei com ela essa semana, eu falei assim, olha, Deus nos colocou dentro de um quarto com a nossa mãe, pra gente aprender a se amar e se respeitar. E ele levou ela e ficou nós duas, e você é um pedacinho da minha mãe. Hoje a gente vê tantos irmãos de mal brigando, né? Então, tipo, isso foi outra parte que eu evolui muito na minha vida. A respeitar também as opiniões dos meus filhos, coisas que eu não aceitava. O meu pai, que tem 77 anos, ele não muda mais. E ele se cobra que eu não fui um bom pai. Só que eu, por ser um pouco bastante mais nova, eu levo em consideração o seguinte: o que a gente pode ver com o ponto de vista que ele teve menos do que eu com relação a pai e mãe. E ele deu o melhor dele, sabe? E isso me fez tornar a mulher que eu sou hoje. Então, eu não posso obrigar nem questionar. Ele tem as manias dele, e a gente tem que abrir e respeitar o espaço da pessoa, sabe? Então, é um tempo que você não fica numa clausura, mas você fica pensando. É um tempo para você parar. Talvez assim, Deus vinha e diz assim, ó, para agora. Ele sabe o que vai acontecer, eu não sei, mas agora é teu tempo, ou você vai, muda. É uma chance, eu acho, sabe? Eu levo como uma chance. Onde eu fiz muita amizade e sempre fui de falar bastante e de compartilhar tudo que eu passei, sabe? Eu sei que isso ensina muito, porque via Facebook, quando eu postava, as pessoas vinham, me chamavam no inbox e diziam assim, olha, eu estava com depressão, hoje eu estou bem. Então, é uma vitória para mim e foi para aquela pessoa também, sabe? Então, isso me conforta. Eu amadureci bastante, porque eu era muito imatura. Eu era muito bicuda, eu emburrava, eu brigava, eu batia o pé, eu gritava. Acabou. Eu não sou mais assim, sabe? É aquela questão, não é pelo amor, vai pela dor, né? E o que a gente tenta passar é dar o melhor de si para as pessoas também, né? Tem pessoas que não vou fazer isso porque fulano fez aquilo. Eu falei assim, mas eu faço a minha parte. Isso é o que eu consegui tirar
no decorrer de todos esses anos. E você começou a mencionar um pouco a importância da sua mãe no seu tratamento, e também a sua fé, né? Eu gostaria de saber qual que foi a importância dessa sua rede de apoio, tanto família, amigos, fé. Quando aconteceu o linfoma lá atrás, o meu pai, ele nunca tinha saído da cidade, a não ser para ir visitar a mãe dele lá em São Paulo, no interior de São Paulo. E de vez em quando ir pescar, né? Porque era só trabalhar, trabalhar, trabalhar. Quando ele soube, ele chegou na minha casa e disse assim: eu queria só um abraço. E ele disse assim: engole o choro. Vai lá, vai fazer o tratamento e vai ficar bem, vai passar. Foi triste. Mas ele saiu de lá, ele foi chorar na casa do amigo. Entendeu? É o pai. Não adianta, ele é assim. Após a cirurgia, que foi na região do pescoço, eu estava indo para minha irmã e vi que recebi mensagem dele, mas eu não conseguia responder naquela época. Era questão de banda larga, era diferente mudar a banda do telefone. E ele falou, a minha mãe disse assim: ah, teu pai saiu aqui do sítio, não sei onde que foi, sumiu, o tapete do carro ficou, ninguém sabia onde ele tinha ido. Ele só me ligou, eu estava dentro do ônibus, eu chorei, várias pessoas choraram. Ele disse assim: eu tô com uma foto tua aqui na minha mão, na frente da verdadeira imagem da Nossa Senhora Aparecida. E eu vou te trazer aqui curada. Aí eu cheguei na casa da minha irmã, a gente já ligou para a mãe que estava no sítio. E a mãe e o pai estão na Aparecida. Então era para isso a foto que a comadre queria. Eu falei, é. E ele disse, eu vou te trazer curada. E vai vir eu, você e sua mãe e a sua irmã. Eu falei, então tá, né? 1 ano e meio depois, nós fomos os 4 pagar a promessa lá. E agora, quando eu fui em julho, eu tinha tirado o catéter o ano passado. Eu guardei e fui levar para lá, porque era uma promessa que eu tinha comigo também, né? Tipo, a fé, como você perguntou por quê, a mãe, o pai, família. Meus pais foram cursilistas, foram catequistas. Eu fui criada praticamente, adorava cantar na missa. Depois de velha, que eu era mãe, também cantava na matriz. Então, a gente tem um Deus, sabe? E eu falo assim com ele todos os dias e numa intimidade assim que todo mundo devia ter, porque ele escuta. Não sabe, por mais que é necessário você ir na igreja, você comungar, você rezar, independente de religião, sabe? Ele te escuta. Pode falar de qualquer jeito, ele vai escutar. E é essa força que eu tenho comigo. Porque daí, com os guri pequenos, eu disse assim para Deus, eu falei, tá bom, agora eu tô aqui, o que que eu vou fazer, né? Lá atrás o Senhor me deixou eu ver meus filhos crescer. E agora eu queria ver meus netos, queria ver eles casar, falta um pouquinho ainda. E ele disse, não, tudo bem, mas agora vai doer um pouquinho, que foi o tratamento, né? Agora eu não tenho mais a minha mãe, mas eu tenho meus pets em casa, né? E meus filhos estão casados. Mas eu ainda quero ver meus netos. E tem meus bichinhos, sabe? Então, há quem diga assim, ah, é uma coisa da cabeça dela, isso é uma coisa para ela levar dia após dia. É. E assim a gente vive, não deixa de viver, sabe? Fins de semana, eu deixo de ir a festas, porque eu prefiro estar com meu pai, com a minha irmã, com os meus sobrinhos, a gente assando uma carne, sabe? Eu prezo a família hoje. Tudo isso ensina. Sim, e são suas motivações, tanto não só para o tratamento, mas para a tua vida também, né? Pessoal do trabalho também, sabe? Eu trabalho na Metalúrgica Rony, aqui no Jardim América. E os guri, assim, é muito respeito comigo, sabe? E existem esposas ali que também têm problemas, assim, como o meu. E um dá força pro outro. Isso é muito gratificante, sabe? Eu queria perguntar um pouquinho sobre. Você já compartilhou muito a sua história, você fazia conteúdos, né, contando um pouquinho da tua experiência. E eu gostaria de saber um pouco mais o que que te levou a fazer essas publicações. Na primeira vez não existia, eu não tinha nem computador em casa, não havia nem como, né? Mas tudo começou lá atrás. Eu dava catequese e teve um dia que eu não, umas 2 semanas antes de eu saber do resultado do preventivo, o João Paulo estudava no Santo Antônio, no pré. Hoje ele está com 22 anos. E a mãe de uma menininha, coleguinha dele, disse assim: ah, eu não queria saber da catequese, mas eu não sei. Eu falei: ah, vai lá me ajudar.
Eu tenho 28 crianças na minha sala. Qualquer dia eu vou. Tá bom, mas nunca mais eu vi ela. Aí quando foi 11h30 da manhã, que a moça do consultório me ligou, eu pensei, quem que vai vir me ajudar? Quem que vai ficar com essas crianças agora? Isso que era a minha preocupação, as crianças. Tá, chuva, 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 muita chuva aquele dia. Do nada abriu a porta da minha sala e entrou aquela mãe. Eu vim te ajudar. Então, falei, ó, Deus está dando um sinal. Na outra semana eu já não conseguia mais andar porque começou muita hemorragia. E apareceu ela na minha casa com 2 catequizandos, cheio de cartinha. Eles desenhavam uma bonequinha na cama, um Jesus na cabeceira, os anjinhos em volta. E eu tenho guardado isso tudo até hoje. E ainda encontro eles por aí, sabe? Estão moço agora. Então, a fé se retrata nisso, sabe? Então, tipo, sempre tem, ó, não desista, porque eu tô aqui. Então enquanto houver Deus, a vida, né? E isso não vai mudar na minha cabeça. Eu queria saber um pouquinho de você, Ana. Depois, quando a gente está no tratamento, né? No tratamento, a gente tem períodos muito intensos, né? A gente vive períodos muito intensos. Eu gostaria de saber de você como foi nos pós, né? O momento, o momento que você terminou os tratamentos. O que isso mudou na tua vida? As sessões de químios, assim, eu chegava lá, eu nunca deixei peteca cair, como a gente fala. Eu tava careca, mas eu punha um turbante, eu fazia um nozinho, eu fazia um laço, eu saía de Mafra maquiada e voltava transparente, congelada. Você sabe como é. Só que nunca chegou no meu ouvido o que estava se passando. Eu não caiu a ficha, que era a gravidade, sabe? Eu não via a gravidade naquilo. Era como meu pai falou, vai fazer o tratamento e vai sarar. E teve um dia, que era dezembro, e eu fiquei roxa, um calor, e eu estava com 2 cobertas e uma touca de lã, e tremendo de frio. Mas eu não pensei que eu fosse morrer. Mas a minha irmã olhou, não falou nada também. A vizinha da minha mãe foi lá me visitar, olhou também, não falou nada. Mas anos depois, a outra vizinha, porque essa outra não está mais aqui com a gente, disse assim, nossa, ela disse que não ia durar mais uma semana. 2 semanas no máximo. E eu nunca vi isso, sabe? Hoje eu olho e eu dou valor a isso. Isso ainda mexe comigo e ainda faz eu mudar certas coisas na minha vida. Antes, lá nas antigas, eu não saía de casa sem deixar minha casa impecável. Mania de limpeza, sabe? Minha casa continua organizada. Mas se minha irmã me chamar, meu pai me chamar, eu tô indo. Eu deixo. Porque aquele tempo lá com eles é mais precioso do que o serviço aqui. Porque se eu for embora hoje, alguém vai fazer. E não vai fazer como eu gosto. Né? Muda as prioridades, né? Muda as prioridades. Ana, eu gostaria que você mandasse algum recado ou desse algum conselho para alguém que também está passando por isso ou também tem algum familiar passando por isso, né? Familiar, assim, no momento, conhecidos, que perguntam assim. Tem um senhor amigo do meu pai que me viu crescer, ele tá com linfoma de não-Hodgkin. E ele pergunta para minha irmã, como é que tá a Cláudia? E eu não tive coragem de visitar, sabe? Porque ele era amigo da minha mãe de infância, pense. Mas tenha força, como eu tive. Porque o Deus que a gente serve, ele não dorme. E se tudo que nós temos que passar desta maneira, aqui está tudo certo, a gente não tem que questionar o porquê. E sim, para quê? Para evoluir, para ser espelho, a gente não é melhor que ninguém. Ninguém. Não é para se vitimizar também, mas a gente sabe que toca no coração de quem é preciso. Para largar de certos vícios, porque aquilo faz mal. Para parar de fazer mal para alguém, porque um dia vai refletir de alguma forma. Há quem diga que fala assim, não sei o que eu fiz na vida passada para estar passando por tudo isso agora. Mas tá tudo certo.
Então vamos fazer o bem hoje, porque na outra vida a gente quer vir bem, ficar pleno daí, ser feliz, é sã, saúde total, zen, né? Então, e das mulheres que eu sei que tem e que são minhas colegas de ônibus do SUS, de oncologia, de lá também, não desistam, porque nem Jesus desistiu. Ele deu a vida por nós e é por isso que a gente tem que lutar pela nossa vida. Muito obrigada, Ana, Eu que pelo seu agradeço, obrigada a vocês depoimento, também. por toda a sua força. E eu, com certeza, acho que você é uma inspiração para todo mundo Obrigada, que tem a oportunidade de acompanhar um pouquinho da sua história. Muito obrigada. eu que agradeço. Essa e outras entrevistas você acompanha aqui no Jornal Diário de Rio Mafra. Obrigada.